Fala, DM! Hoje a gente começa a nossa disciplina de gestão estratégica. A gente vai ver as estratégias e os seus conceitos. Iniciando mais um semestre com a nossa disciplina de gestão estratégica. Vocês já estão indo para a reta final. O ano que vem é o último ano de vocês como estudantes, né, nesse curso. Eu espero que deem sequência em tudo isso aí. Não desistam. Estamos no meio de uma pandemia muito difícil para todo mundo. Mas a gente precisa seguir. A gente não pode deixar vocês na mão também. Que é importante isso aí. Então a gente vai ver a gestão estratégica e seus conceitos desse material. É um material muito amplo. A gente precisaria até de mais tempo, mais módulos para poder passar todas as informações. Todas a gente não ia conseguir mesmo, mas pelo menos aquelas informações básicas, tá certo? Então a gente vai ver as importantes conceituações para a aplicação das práticas estratégicas. A gente não vai ver propriamente dito o planejamento estratégico, tá? Porque o planejamento estratégico é o plano que a gente constrói para desenvolver durante o ano. 1 ano, 2 anos, depende do tamanho, né, do plano. Né? Mas a gestão estratégica é como gerir esse planejamento. Como que eu vou aplicar, como que eu vou desenvolver, aplicar, controlar e avaliar as estratégias que a gente adota nas organizações. Entendeu? Então é uma disciplina muito importante para vocês. Tá? É uma das disciplinas essenciais do curso de administração. Tá? E a gente já nessa reta final de curso de vocês, aí trabalhando já no 6º período, tá? Já estão para lá do meio, já é hora de vocês pegarem essas disciplinas essenciais, tá? Se aprofundar um pouco mais, tá? E já começar a aplicar se for possível, tá? Se conseguir fazer isso aí lá na sua organização, tá beleza? Então esse material que eu trouxe para vocês, eu consegui colocar ele em 2 partes, tá bom? É uma apostila grande. Ela tem mais de 30 páginas aqui, com material que foi material retirado de livros, tá? Toda a parte conceitual. Tá? Aqui não tem nada que eu escrevi propriamente, é tudo baseado em autores, em obras publicadas, tá? Em livros que estão aí à disposição do nosso curso, tá certo? Então, como esse material é muito grande, eu vou fazer ele parte 1 e parte 2 para a gente poder falar dessas estratégias, tá certo? Das conceituações e aplicações mais importantes da nossa estratégia, tá beleza? Então vamos dar uma olhadinha na nossa capa, é essa aí, olha. É o curso de administração, a disciplina Gestão Estratégica. A estratégia e seus conceitos, essa é a matéria que a gente vai abordar. As importantes conceituações para aplicação em práticas estratégicas, do professor Alex Caparelli. Então esse material é um material grande, essa parte 1 a gente vai começar falando sobre estratégia. Estratégia é a palavra-chave da modernidade. Conforme esclarece Williams, 1976, em termos etimológicos, ela provém do grego strategia, que significa comando de exército, cargo ou dignidade do chefe militar, bem como a opinião para comandar. Nessa língua encontra um leque de extensões ligadas principalmente ao ato de guerrear, como estrategos ou o general, o chefe militar, o ministro da guerra, o estratégicos ou estratégicos, o próprio do general-chefe, estratégema ou
estratagema, que é o ardil de guerra, estratear ou expedição militar, strategion ou tenda do general, local de reuniões militares, strateuma ou exército em campanha, entre outros tantos termos utilizados, tá? Então isso aqui é um Apud de Pereira, 1969. Ficou parecendo aquele filme Tropa de Elite, né? Quando eles colocam todos sentados e aí começa a falar estratégia, do grego estratégia, né? Do espanhol estratégia, do inglês estratégia. Ficou muito parecido com isso. Eu me lembrei também de alguns acadêmicos aí, como o Gustavo Ross, que acabou de sair do tiro de guerra, né? Deve estar muito por dentro desse material sobre estratégia, né? Sobre estratégia de exército, entre outras coisas. Tá certo? Claro que é uma brincadeira, né? Uma comparação assim, só pra gente poder descontrair um pouco, tá certo? Então a gente vai seguir e aí eu vou mostrar um material para vocês de alguns personagens que foram importantes, com exércitos, com comando de comunidades, entre outras coisas aí, que tem muito a ver com as estratégias, né? Eu me lembro bem do livro da guerra, né? Sun Tzu, que fala muito a respeito disso, de Clausewitz, são precursores dessas estratégias, né, dos planejamentos estratégicos militares, e esse material que tanta gente gosta. Tá? Vamos dar uma olhada nessa tela aqui, olha lá. Esse sujeito bonitão aí, esse chinesão aí, é o Sun Tzu. Tá? Isso aí é 500 anos antes de Cristo. Esse chinês aí que na época deveria ser um cara muito importante, né, para a guerra, para o comando do seu país, da sua região, né? Então o vocábulo estratégia surgiu na língua inglesa apenas no final do século XVII, para designar alguma coisa feita longe da visão do adversário, em oposição à tática, que implica o comportamento inverso. Estes conceitos já faziam parte da clássica obra de Sun Tzu, escrita em 500 a.C., ou seja, 2500 anos. Então o livro se chama A Arte da Guerra, na qual se percebe que a maioria dos princípios básicos da definição e aplicação da estratégia são originados muito antes da era cristã, seja no tempo de Péricles, para apontar as atividades de liderança, oratória ou poder. Ou seja, no tempo de Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande, para indicar um sistema unificado de governo. Falou Kim 1999, e eu não sei se é WIP ou se é WIPE 1996. A pronúncia exata eu não sei do nome do sujeito aqui, tá? Mas a gente vê que isso é muito antigo, apesar da administração ser uma disciplina nova aí no início do século passado, né? Iniciando lá por 1900 e pouquinho, lá quando Taylor e Fayol de fato começaram a escrever a respeito, criando todo o material. Aí tivemos contribuições de Ford, de Weber, né, e uma porção de outros autores aí que surgiram posteriormente para poder engrandecer, né, para poder enriquecer todo esse material administrativo. Certo? Então a estratégia veio contribuir, porque ela já existia e ela já era feita há 2500 anos atrás. Isso que a gente tem registro. Vai saber o que antes disso, o que existia antes disso, antes de termos registros a respeito da estratégia.
um pouco mais recente, aqui no século XIX, aí 1800 e para lá do meio, aí surgiu outro personagem muito importante. Inclusive, muitos livros de administração, quando se fala de estratégia, se baseia nele, tá? Que é esse livro aqui, ó, do general Karl von Clausewitz. Esse livro tem uma história tão interessante que vocês não acreditam. Quando eu iniciei a minha carreira de professor, lá no começo, lá pros anos 2000, em 2002 eu fui para o Mato Grosso para lecionar em uma faculdade. Uma faculdade estava sendo aberta lá, ia iniciar o curso de administração e eu fui e acabei até sendo coordenador do curso dessa instituição. E uma das disciplinas que eu lecionava, além do marketing, era a gestão estratégica. E lá havia uma biblioteca e nessa biblioteca tinha esse livro. E eu já tinha lido trechos, já tinha ouvido falar a respeito, então eu comprei o livro, li e dei como um trabalho de turma para o final do semestre desenvolver, realizar uma síntese a respeito desse livro aqui de Clausewitz, né, que é Clausewitz e a Estratégia. É uma história que ocorre na antiga Prússia, tá? E esse cidadão aqui é o general estrategista. Bom, enfim, não vou contar o livro, senão perde a graça. Então, se vocês quiserem ler, né, quiserem uma cópia, isso aqui está editado na internet em PDF, mas eu tenho ele físico. Se alguém desejar de fato ler, eu posso levar até vocês, tá certo? Bom, falando nisso aqui, porque eu trouxe para esse material também, além de falar de Sun Tzu, o grande estrategista da arte da guerra, a gente não pode passar falando de estratégia sem falar de Clausewitz. Então por isso que eu trouxe esse material e até eu me lembrei desse digníssimo livro. Não é tão grande assim, é um livro com uma linguagem um pouco apurada, né? Porque ele, não sei se ele foi escrito em prussiano, passado por russo, depois por inglês, depois por português, então precisa de um dicionário para lê-lo também. É igual quando a gente pega aqueles livros de filosofia mais antigos, né, que foram traduzidos do alemão para o português, principalmente do alemão, e aí a gente vai ler, precisa de um dicionário junto. Mas o livro é bom, eu recomendo, tá bom? Tá, então vamos ver aqui o nosso material falando de Clausewitz. Dá uma olhadinha ali, ó. On War, né? Então, se ligando aí a guerra ali, a completa edição de On War do general Karl von Clausewitz. De várias maneiras, tal uso da estratégia chegou à época contemporânea. Por exemplo, nos escritos dotados do século XIX, do general prussiano que é de um país que existia que chamava Prússia, Karl von Clausewitz, sugerindo como administrar os exércitos em épocas de conflitos e, mais tarde, no pensamento dos estrategistas militares Foch e Grant Mason, sobre as ações francesas na Primeira Guerra Mundial e nas manobras de batalhas elaboradas por Patton, MacArthur e Rommel durante a Segunda Guerra Mundial, segundo Kim, 1992. Olha, pessoal, não tem como falar de guerra de estratégia sem falar de Sun Tzu e sem falar de Clausewitz. E aí com esses outros atores, vamos dizer assim, e autores de estratégias que a gente citou aqui, que fala dos exércitos um pouco mais contemporâneo, alguns outros estrategistas da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o próprio Hitler foi um estrategista, e também se baseou muito em materiais como esse, como a Arte da Guerra. Alguns generais aí, alguns comandantes russos, como o Lenin, alguns fascistas italianos, então a gente tem
uma gama de estrategistas aí, né? A França do século passado, de 2 séculos atrás, os franceses eles detêm a arte da guerra também, né, desde há muito tempo. Então tudo isso aí serviu de base para que as empresas também desenvolvessem as suas estratégias muitas vezes de guerrilha, nesse trabalho com a sua concorrência, né? Muitas vezes matando a concorrência, outras vezes se aliando a ela. Tá bom? Tá certo? Vamos ver essa outra aqui, ó. Dá uma olhadinha lá, ó. Nos dias atuais, estratégia diz respeito à condução de organizações no contexto da competição. A sua operacionalização inclui a seleção de objetivos para delimitar e guiar as ações de manutenção ou de melhoria da posição alcançada no mercado. A reunião dos recursos disponíveis, a avaliação de contingências ambientais, tais como os interesses de determinados grupos, inovações tecnológicas, medidas governamentais, entre outras tarefas, segundo Hatch, 1997. Conforme observa Kim, 1992, atividades ainda muito similares àquelas desempenhadas na remota Grécia pelos conquistadores em tempos de luta. Olha, não dá para falar em guerra sem falar também de Alexandre o Grande, sem falar de Grécia, dessa Grécia antiga, sem falar de Roma, porque muita coisa ocorreu e é uma pena que tenha se perdido tantas informações, né, que a própria história tenha se perdido no tempo, porque naquela época não se registrava tudo. Existiam alguns registros, por exemplo, dos exércitos, dos comandos, mas muita história foi perdida por aí. Muitas estratégias importantíssimas foram realizadas e não sei como se perdeu na história, não vieram para os livros e a gente não tem conhecimento. Talvez até tenha se repetido com outros autores, tá certo? Então é isso aí. Agora eu trago para vocês o conceito de estratégia. Tem um monte de informação aqui, eu trouxe vários conceitos de vários autores para ver se a gente entende um por um como é a estratégia de fato. Vamos dar uma olhada, olha lá. O conceito de estratégia. Ansoff, 1965, explica a estratégia de forma mais técnica, como sendo o negócio em que estamos, as tendências que se verificam, decisões heurísticas de primeira ordem, nicho competitivo e características de portfólio. Já Porter, 1996, e Mintzberg et al., 2000, afirmam que a estratégia é a escolha de uma posição única e valiosa, baseada em sistemas de atividades que são difíceis de copiar e que agregam valor. Veja que Mintzberg ele afirma que a estratégia é a escolha de uma posição, é exatamente como a gente se posiciona no mercado. A gente se posiciona estrategicamente como um tabuleiro de xadrez, tá certo? Muitas vezes você se mostrando, se oferecendo ao adversário que cai na sua estratégia, essa aspas, estratégias, né? Então ela é muito valiosa e é baseada em sistemas de atividades. Tá certo? Posicionamento, atividades, tá? Muitas vezes são difíceis de copiar e principalmente que agregam muito valor. Já para Schumpeter, com apoio em Mintzberg 2000 e Drucker 1980, a estratégia pode ser vista como novas combinações que visam explorar oportunidades novas
e diferentes no mercado. A gente está vendo que ele está dizendo aqui de uma combinação. Como eu falei anteriormente, que parece um tabuleiro de xadrez. Então existe posicionamentos, também existe combinações de jogadas. Então as jogadas estratégicas realizadas no mercado, como se fosse uma jogada de xadrez, ela precisa ser muito bem valorizada, muito bem pensada, planejada, para que essa estratégia ocorra. Por isso que vem o nome planejamento estratégico. Eu me antecipo, eu me planejo antecipadamente, né? Não é nenhuma redundância, né? Desenvolvendo essa estratégia estrategicamente. Me posiciono anteriormente, tá entendendo? Então essa é a grande importância de entender essa conceituação, tá certo? Esse conceito de estratégia. Seguindo com os conceitos, de acordo com Brunner, com a PUD em Mintzberg 2000, a estratégia é vista como um conceito. Assim, a realização da estratégia é a concretização de um conceito. Outros autores, como Simon e Mark, citados pelo mesmo autor, acreditam que a estratégia tem lugar na mente do estrategista. E este é um conceito difícil, de difícil realização. Sen de 1990 e Kim, com a PUD em Mintzberg 2000, afirmam que a estratégia é um processo de aprendizado tanto individual como coletivo. Ou seja, a estratégia pode fazer com que a organização aprenda ao longo do tempo. Olha aqui para mim, olha só. Quando falo em aprendizagem organizacional, ela é constante. Ela é como o que vocês estão fazendo. Durante o tempo todo que vocês vêm observando as aulas, que vocês vêm participando dessas aulas, vocês estão no processo de aprendizagem. A empresa, por mais antiga, por mais tradicional que ela seja, ela também ainda está em processo de aprendizagem. Principalmente se ela for muito jovem, uma empresa muito jovem. Por quê? Porque a experiência também nos ensina. Ok? A experiência nos ensina. O bom profissional, ele tem normalmente uma bagagem muito boa. Não só a bagagem conceitual, a bagagem de escola, faculdade, mas também a experiência. Então o empírico entra muito forte nas ações das organizações, das empresas. Veja por quê. Quando a gente é muito jovem, a gente comete muitos erros, porque não teve a experiência de saber se aquilo é correto ou não, se aquilo vai dar bem ou não, para a gente depois ter problemas ou não. Entende? Então na organização é assim, a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Acertos com clientes, erros com os clientes, com fornecedores, com os concorrentes, com a própria economia, com o nosso ambiente sociocultural e político-legal. Porque a partir dessas experiências, a gente também aprende a conduzir e a gente aprende a se posicionar no mercado, tá ok? Então, meus amigos, eu chamo a atenção para os conceitos de estratégia ou qualquer um outro tipo de conceito que a gente venha trabalhar ou desenvolver e dizer para vocês que a definição de um conceito não é uma definição única. Para cada autor é um ponto de vista, é o seu entendimento, tá ok? Então, o que é um conceito? É um juízo que a gente cria, a gente faz um determinado juízo de entendimento de alguma coisa, né? Julga isso aí e cria seu próprio conceito. Eu sempre digo, costumo falar em sala de aula para os alunos que o conceito é muito pessoal. Quando alguém pergunta qual é o seu conceito a respeito de tal coisa, é aquilo que você tem ideia. Então nunca estará errado quando alguém perguntar qual é o seu conceito de água, você
dar o seu entendimento porque pediu o seu conceito, tá certo? Agora, quando você pede o conceito de algum determinado autor, tá? Muitas vezes eu até coloco isso aqui em algum questionamento, segundo o conceito de Kotler, segundo o conceito de Las Casas, de Cobra, né? Então eu estou perguntando o conceito do autor. Agora, quando eu peço o seu conceito, é o seu entendimento. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver essa aqui. Uma vez que não existe uma única definição para o conceito da estratégia, veja que isso corrobora com o que eu acabei de falar, né? Não existe apenas uma única definição para esse conceito. Muitos livros, muitas obras que a gente pegar, a gente vai observar que cada autor traz aí o seu conceito, né, de forma diferenciada, ok? E sim, várias definições que foram formuladas em função de um contexto específico. É possível identificar na literatura autores consagrados que fizeram, a partir de sua ótica e experiência pessoal, sínteses dos diversos conceitos existentes, analisando o que há de mais consistente e maduro sobre o assunto e principalmente agrupando-os em famílias afins. Tá ok? Sínteses de diversos conceitos existentes. Se junta tudo para poder ter esse resultado. Depois de ter falado dos conceitos de estratégia, eu vou entrar agora na gestão estratégica, tá ok? Conceituamos, vocês já viram os pontos de vista desses autores que eu acabei passando. Espero que tenham entendido cada um deles. Na dúvida, perguntem, tá? A gente está aqui à disposição para isso, então vocês podem perguntar que a gente vai responder o que puder, tá certo? Então, falando da gestão estratégica agora, dá uma olhadinha ali, ó. A gestão estratégica. A gestão estratégica é uma metodologia, olha atenção aí para essa palavra entre aspas, metodologia. Então, ela é uma metodologia importante que visa assegurar o sucesso da empresa no momento atual, bem como principalmente o seu sucesso no futuro. A gestão estratégica, inclui no mínimo 3 etapas distintas. O primeiro, que é o planejamento estratégico. Lembra que eu falei no início da aula que a gestão estratégica ela faz gerir o plano? Segundo, a execução. E terceiro, o controle. Eu incluiria até a avaliação. O controle e a avaliação. Então eu chamo a atenção para vocês da seguinte palavra, metodologia. Dá uma olhadinha aqui para mim, olha. Quando estamos falando de metodologia, estamos falando do método que vai se fazer alguma coisa. Qual é o método para se construir uma casa? Qual é o método para escrever um livro? Qual é o método para se fazer determinada pesquisa? Então vai ser chamada metodologia. No nosso caso, a metodologia científica. Qual o método científico que foi utilizado para levantar essas informações? Bem, na gestão estratégica, ela também se conceitua assim, tá? Porque ela é uma metodologia de forma muito importante, né, que visa assegurar então a empresa, as suas técnicas, o que ela faz, o que ela desenvolve. Então é um método que é utilizado. Então a gente faz o planejamento estratégico pensando nisso, em como desenvolver, em como fazer a sua metodologia, qual metodologia utilizar, né? Colocando bem. E aí a gente executa essas 3 partes que foi citada aqui por nós, ok? A primeira etapa da gestão estratégica é o planejamento estratégico, ok? Então eu vou falar partes dele aqui para que vocês possam entender. Antes eu quero dizer o seguinte, quando eu falei lá no início que a gestão estratégica é fazer acontecer o planejamento estratégico, é gerir, né? Essa palavra de gerir vem de gestão, de administrar, tá certo?
né? Uma das etapas para se fazer a gestão, então, é o planejamento estratégico. Veja os dois lados da moeda. Primeiro, um planejamento estratégico faz com que eu tenha esse material, que eu crie essa metodologia para que eu possa fazer a gestão depois. E uma outra situação, não sei se eu posso dizer inversa, que é a gestão estratégica do próprio planejamento estratégico. Então elas vão estar andando juntas de mãos dadas. Por quê? Porque eu também preciso fazer a gestão no próprio planejamento. E depois do plano pronto, eu preciso também utilizar a gestão para conduzi-lo. Entendeu? Então são duas ações aqui. A gestão no planejamento estratégico e a gestão do plano. Tá certo? Entendido? Vamos seguindo lá que eu vou falar para vocês sobre a primeira parte da gestão estratégica. Veja. O planejamento estratégico, a primeira etapa da gestão estratégica visa 1. Identificar os riscos e propor planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los. Veja que eu estou tratando disso aqui de uma fonte, né? Feito uma pesquisa, eu identifico riscos e proponho planos para minimizar esses riscos e principalmente evitá-los. Né? O segundo é identificar os pontos fortes e fracos de uma organização em relação à sua concorrência e ao ambiente de negócio em que você atua. Nesta situação, eu posso estar falando a respeito da análise SWOT, que são análises dos pontos fortes, dos pontos fracos, análise das ameaças e também das oportunidades. Veja que quando se faz o planejamento estratégico, até mesmo o plano de marketing, que a gente vai analisar os mercados, nós necessariamente precisamos utilizar alguma metodologia para identificar isso aí. Uma comparação muito legal, muito bem feita, é feita na análise SWOT, que é a análise dos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. 3. Conhecer seu mercado e definir estratégias para seus produtos e serviços. Também vem aqui de uma análise de mercado, né, de uma pesquisa para identificar e depois definir essas estratégias para seus produtos e para seus serviços, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse planejamento estratégico, ele compõe de etapas. Essas 3 etapas eu acabei de citar aqui para vocês. Né? Identificar riscos, identificar pontos fortes e pontos fracos. Aquela primeira, quando se identifica riscos, eu também posso estar identificando as ameaças de mercado, principalmente aquelas que vêm de quem? Aquelas que vêm dos concorrentes. Pode vir de fornecedor? Pode. Quando existem produtos substitutos, tecnologias que substituem, então esses fornecedores estão fornecendo novas tecnologias, por exemplo, ele acaba sendo uma ameaça para aquilo que eu detenho, eu preciso buscar nesses fornecedores essas novas outras tecnologias. Tá certo? E depois, por último, o conhecer o mercado. Conhecer o mercado e definir as estratégias para os seus produtos e para os seus serviços. Entende? Assim a gente faz com as pesquisas mercadológicas, no nosso caso que a gente está falando de gestão estratégica, de marketing estratégico, de gestão mercadológica, tá certo? E aí a gente tem que fazer toda essa análise aí. A pesquisa é a nossa base para a gente poder então ter subsídios para desenvolver planos e desenvolver estratégias. Então é de suma importância que a gente entenda esse mercado dessa forma. Olha aqui, chamando a atenção para vocês a respeito de prazos em planejamento, ok? Os planejamentos estratégicos, eles normalmente são feitos a longo prazo, às vezes médio prazo. Por quê? Porque a curto prazo nós temos um problema aqui do paliativo.
Se eu tenho que fazer planejamento a curto prazo, eu preciso resolver problemas. Coisas que surgiram, que estiveram fora daquilo que pensamos antecipadamente, fora daquilo que imaginamos que o mercado ia sugerir. E aí tivemos que tomar alguma atitude, alguma decisão para poder resolver o problema. Resolver problemas são coisas paliativas, tá certo? E eu vou falar então sobre esses objetivos aí a longo prazo e mais algumas informações aqui para vocês poderem já entender e ir amarrando e criando esse elo entre as estratégias, esses conceitos, o planejamento estratégico, a gestão estratégica. Então a gente vai costurando, né, toda essa linha aqui e aí vocês vão passando a compreender por partes o que cada coisa aí faz, tá bom? Olha lá. O planejamento estratégico está relacionado com os objetivos de longo prazo. Veja que o autor aqui já está corroborando com o que eu acabei de falar para vocês. Ele pensa a longo prazo e algumas vezes até a médio prazo. Tá? E as ações que serão realizadas para alcançá-los. Veja que ele pensou a longo prazo e ainda pensou nas ações que ele vai fazer isso aí, né, para ele poder alcançar, que afetam a organização como um todo. Ele é conceituado como um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido. É geralmente de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa. Quais são os níveis? Isso eu já mostrei para vocês. É o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional, que é o nível de execução. Na realidade, sem o envolvimento direto do principal executivo da empresa, como líder da condução do processo estratégico em uma empresa, ele dificilmente ocorrerá no contento ou a contento. Então, olha aqui, meus amigos, pensando essas duas formas que foi dita aqui. Ora, primeira coisa, o planejamento ocorre em toda a organização. Ele não é feito em partes. Até se divide planejamento estratégico, tático e operacional, tá? Mas ele precisa ter um planejamento estratégico que abrange toda a organização. Quando ele é em partes, ele não chama planejamento estratégico anual, entendeu? Ele chama plano tático, plano operacional, ok? Por quê? Porque ele abrange apenas os níveis que estão em destaques. Os níveis são plano estratégico. O planejamento é feito de modo estratégico e abrange toda a organização, tanto é que está acima da pirâmide. Tá? Depois o planejamento tático. Esse plano é feito no nível intermediário, é o que faz a ligação entre o nível estratégico, que é o superior, e o nível operacional, que é o inferior, o chão de fábrica, o executor. Depois, como uma outra parte, o planejamento operacional. Esse sim está na base da pirâmide. Esse que a gente vai encontrar muitos autores chamando de chão de fábrica, chamando de propriamente dito operacional, é o que executa as tarefas. Então, cada nível desse aqui tem a sua atividade, a sua função dentro da organização. Ok? Então ele se divide dessa forma no planejamento estratégico empresarial. A única forma de eu dividir é assim. Se eu pegar qualquer um desses aqui de forma sozinha, eu não tenho um planejamento empresarial total, geral, que é o planejamento estratégico. Ok? Agora eu tenho os planos que estão contidos em cada nível desse aí. Aí sim eu posso levar em consideração, ok, um planejamento por partes. Ok? Tá certo?
Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é a respeito da liderança. Isso que nós falamos aqui no finalzinho aqui, olha. Na realidade, sem o envolvimento direto do principal executivo da empresa, como líder da condução do processo estratégico em uma organização, ele dificilmente ocorrerá contento. Por quê? Sempre que é feito o planejamento, sempre que a gente, então, dividimos por partes aquele que é o planejamento total, a gente precisa colocar uma liderança que vai gerir essa parte. Bom, quem é que faz a gestão do planejamento estratégico? Do plano estratégico, melhor dizendo, lá no nível estratégico. É o seu CO, né? O Chief Executive Officer. É o cara que comanda a organização, é o seu líder. Quem que faz o comando dos planos táticos, ou os planos intermediários? Normalmente gerentes, dependendo do tamanho da organização, diretores, né? Responsáveis por departamentos. Quem faz a gestão dos planos no nível operacional? O gerente de fábrica, o gerente de produção, o supervisor, o chefe de seção. Qualquer um que tenha essa liderança, mesmo sendo uma liderança informal, tá? De preferência que seja formal, que seja formalizada, tá? É o cara que vai fazer a gestão, a condução, para que esse plano que foi desenvolvido saia conforme foi escrito. Para a gente não ter problemas depois de execução de resultados, né, dos controles e das avaliações. Ok? Olha, pessoal, nessa figura que eu estou mostrando aí, dá uma olhadinha para vocês verem. Existe uma pirâmide e essa pirâmide aqui ela está mostrando os planos de cada nível da empresa. Eu uso sempre uma nomenclatura para não esquecer, né? Então eu sempre falo que essa apresentação é o neto, que é N de nível, E de estratégico, T de tático e O de operacional. Então é ETO. Aí você coloca o nível, ele fica o neto. Se você quiser chamar de Edu também, gostar de futebol, é uma forma de você utilizar para não esquecer. Quais são os níveis? Aí você lembra do neto ou do Eto. E aí você não vai esquecer, tá certo? Então, falando aqui dessa pirâmide, veja que existe uma linha separando, né? A parte de cima da pirâmide, que é o nível estratégico, o meio, que é o tático, que é o intermediário, e a base da pirâmide, que é o operacional. Olha, o que faz o estratégico? Visão da empresa, e é uma visão geral, uma visão que abrange todos os departamentos, todas as pessoas, tudo que possui na organização, ok? A forte orientação externa, por quê? Porque esse é o único nível da organização que pode sofrer alguma orientação externa. Por quê? Porque é esse nível pensante que está pesquisando, que está verificando o que ocorre no mercado, o que ocorre lá fora, como novas tecnologias, novos concorrentes, novos produtos, produtos substitutos, profissionais melhores capacitados, tá? E aí sim ele traz para dentro da organização. Nunca o nível operacional busca lá fora para inserir no tático ou no estratégico, é sempre ao contrário, tá? Outra coisa é o foco a longo prazo, isso nós falamos no slide passado, né? Ele deve ter um aspecto de longo prazo. Trabalha-se também os objetivos gerais e não os objetivos específicos, pois os específicos estão lá no operacional e no tático. E desenvolve também os planos genéricos. Os planos genéricos são aqueles planos que atingem departamentos, unidades estratégicas, entendeu? Por exemplo, se eu desenvolvo um plano estratégico de marketing, né, é um plano específico. Quando eu estou desenvolvendo um planejamento estratégico empresarial, é um plano mais genérico, porque ele generaliza, ele acaba abrangendo vários departamentos. Tá?
Então, cuidado aqui, porque nos planos genéricos eu trabalho com a parte de cima, a parte de estratégica. A parte de estratégia. E quando eu falo dos planos específicos, aí sim eu trabalho com departamentos por exemplos e unidades. Ok? Agora vamos para o nível tático, que é o nível intermediário. É o que faz o intermédio entre o estratégico e o operacional. Porque o estratégico e o operacional normalmente não estão diretamente ligados. A não ser que o chefe desça lá para o chão de fábrica. Tá? Então esse tático aqui nós temos a visão por unidades de negócios ou departamento. Então essa visão já não é mais geral como foi a visão estratégica. Tá? O foco está onde? No médio prazo, porque está executando operações que foram planejadas, certo? Ou que foram planejadas, né? Melhor dizendo. Tá? E as definições das principais ações por departamentos. Olha, se eu poderia colocar um monte de outra coisa aqui, que tem. Se a gente for olhar um modelo de planejamento, tem centenas de exemplos aqui, mas a gente trouxe uma figura que está resumindo partes do que faz nesses 3 níveis aí. E por último, a base, que é o nível operacional. Aí dentro desse nível operacional, aí as visões ou a visão por tarefas, né, por rotinas. Então, enquanto o tático está trabalhando no departamento, se eu trabalho no departamento de produção, por exemplo, é um planejamento a parte do planejamento que trata de como produzir, de tudo que está junto com a produção. Se eu estou trabalhando no nível operacional, então aqui vai ser de curto prazo na execução dessas tarefas. Então é a visão por tarefas rotineiras. As tarefas e as atividades que são desenvolvidas para cumprir, a função de produção. Tá? Por isso que ele é de curto prazo. Então são definições de objetivos e resultados bem específicos. Tá, ok? Então essa aí, olha aqui para mim, essa aqui então é a visão dessa pirâmide aqui. Eu poderia ter uma infinidade de coisas aqui falando de cada nível. Eu trouxe mais resumidos porque eu encontrei essa figura, né, bem resumidinha, bem explicativa, bem indicada do que se faz cada nível aí. Tá certo? Entendido? Então eu vou falar dos elementos agora para vocês, tá? Então, os elementos principais da gestão estratégica eu vou trazer para vocês agora. Veja, provavelmente eu não consiga passar todos eles, concluir esse material, esses elementos, né, nessa aula. E aí por isso que a gente vai ter a parte 2 para poder concluir na próxima aula. São vários elementos, trouxe aqui baseado num livro, numa obra, tá tudo aí colocado na bibliografia, tá? E aí a gente vai trabalhando isso aqui nessas 2 aulas aqui para vocês poderem entender bem, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Declaração de missão. Lembra que todo planejamento, já falei isso para vocês, todo planejamento ele começa pensando na missão, visão e valores. Se você estiver criando uma organização, criando uma empresa, uma das primeiras coisas que você vai fazer, tá, é a criação de missão, visão e valores, para que isso possa nortear, até porque a missão e a visão são os norte da organização, do que a organização faz, tá certo? Então fiquem bem atento que isso não pode passar despercebido em nenhum tipo de organização, tá bom? Então o que é a declaração de missão? A missão é o elemento que traduz as responsabilidades e pretensões da organização junto ao ambiente e define o negócio. Delimitando o seu ambiente de atuação, a missão da organização representa a sua razão de ser, tá? É o seu papel na sociedade.
Quem é você? Qual é a razão de você existir? Qual é a razão de você estar no mercado? Né? Sua razão de vida. Agora falo da visão. Tá? O que é a visão de negócio? Enquanto a missão é sua razão de ser, a visão é o que a gente pode enxergar, vislumbrar, a gente pode ver aí para frente do que o mercado nos promete, nos sugere. A visão de negócio mostra uma imagem da organização no momento da realização de seus propósitos no futuro. Trata-se não de predizer o futuro, mas de assegurá-lo no presente. A visão de negócios cria um estado de tensão positivo entre o mundo como ele é e como gostaríamos que fosse. Diria até sonho. A visão de negócios associada a uma declaração de missão compõe a intenção estratégica da organização. Tá certo? Então, a visão nada mais é do que aquilo que a gente enxerga do mercado como um todo. Tá? Aquilo que a gente busca visualizar, aquilo que a gente busca ver, porque aí a gente pode desenvolver as nossas estratégias. Depois da missão e da visão, naturalmente começa a se desenvolver os valores. E os valores eu chamo muita atenção de vocês pelo seguinte: valores são crenças, são coisas que a gente acredita, tá? Que principalmente seja muito ética, que seja do bem e que seja positiva. Valores pessoais é a educação que a gente tem, que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos familiares, e assim a gente passa a ter as crenças, a acreditar que determinadas situações são éticas, favoráveis e corretas. Tá? Se a gente aprende a ter os valores baixos, se a gente aprende que coisas erradas também têm valor, a gente acaba cometendo de forma naturalmente, né? De forma natural. Então, quando a gente é educado e temos pais rígidos, corretos, eles nos educam para o mundo, né, de uma forma correta também. A organização também é dessa forma. Né? Você cria a missão, que é a sua razão de ser, cria a visão, que é aquilo que você vislumbra no mercado, e naturalmente vai se desenvolvendo os valores. Se aplica então dentro da sua própria cultura, a cultura do seu próprio CO, do seu próprio dono, tá? De quem comanda esta organização, tá certo? E aí é empregado esses valores dentro dessa organização. Se eu tenho uma empresa que o seu proprietário, o seu presidente, o seu CO é uma pessoa suja, é uma pessoa que vive fazendo cambalacho no mercado, né? Os seus valores serão valores baixos, tá certo? Então, na missão e visão, começa a surgir também e naturalmente as questões dos valores, tá? Aí é um emprego pessoal dentro dessas duas coisas que você pretende alcançar dentro da empresa, tá bom? Então vamos a mais uma etapa aqui, que são os diagnósticos estratégicos. Vamos lá, o primeiro é diagnóstico estratégico externo. Procura antecipar oportunidades e ameaças. Olha, mais uma vez a técnica SWOT ou FOFA, se você quiser utilizar a nomenclatura de modo português, da língua portuguesa, ela aparece mais uma vez aí. Tá? Então procura antecipar oportunidades e ameaças. Veja que lá atrás a gente falou de pontos fortes e pontos fracos.
às vezes sem a gente usar a própria técnica, ele vem de forma muito natural essa análise fofa ou análise SWOT, que ele apareceu como os pontos fortes e fracos e agora está aparecendo aqui como oportunidades e ameaças. Então, procura antecipar oportunidades e ameaças para a concretização da visão. Veja que eu já comecei a observar por meio de um diagnóstico, tá? Algumas situações para concretizar aquilo que eu vislumbrei. Tá? Quando eu estou criando a visão, eu estou procurando ser, estou procurando fazer, né? E esse diagnóstico me mostra esse caminho, ou se eu estou indo no caminho certo, tá? Da missão e dos objetivos empresariais, para o cumprimento desses objetivos, é claro. Corresponde à análise de diferentes dimensões do ambiente que influenciam as organizações. Estuda também as dimensões setoriais e competitivas. Olha só, meus amigos. Se a gente fala em diagnóstico, é porque a gente já obteve informações, tá? E essas informações elas são analisadas. Sendo analisadas, a gente cria esse juízo. Então esse diagnóstico é uma resposta da análise que foi realizada referente a essas informações buscadas. Por isso que o planejamento estratégico de marketing, existe uma unidade lá dentro chamado Sistema de Inteligência Mercadológica, Sistema de Informações de Inteligência, que vai fazer essa busca de dados e informações no mercado, dados e informações que estão para ser coletadas. Aí eu formo esse juízo criando esse diagnóstico. Esse diagnóstico é uma análise muito bem detalhada dessas informações que nós coletamos, tá? A partir desta análise, porque eu faço a coleta, o controle e depois a análise disso que foi coletado, disso que foi controlado, ok? Então é isso, o diagnóstico ele vai funcionar desta forma, porque a gente passa a saber o que é o diagnóstico. Se você está montando um grupo de estudos, se você está num projeto de estudos, vai chegar um momento que você vai ter que dar o diagnóstico desse estudo. Baseado na teoria estudada, baseado nas pesquisas de campo, laboratorial, qualquer uma que for desenvolvidas, obteve-se tal resultado e o diagnóstico desse resultado é X. Assim se criam as teses. É assim que funcionam muitas outras ações de estudos. Tá certo? Então este aí é o diagnóstico estratégico externo, porque nós temos também o interno. Então, meus amigos, hoje nós encerramos esse material, nós já chegamos à nossa 1 hora, né, de aula. Na próxima semana eu vou dar continuidade aqui, vai ser a parte 2 desse material aqui, tá? E o diagnóstico estratégico interno, aí eu falo na próxima aula, né? Então, a partir de agora, né, encerrando isso aqui, eu vou colocar uma atividade para vocês lá no portal AVA, para a gente registrar presença também, né? E registrar dentro daquela nossa avaliação, que nós vamos ter 3 pontos e meios dessas atividades que a gente está colocando em aula aqui, né, no fórum ou no campo de atividades lá, certo? Então aí eu vou colocar uma atividadezinha lá, vocês vão lá, vão responder isso aqui, vão colocar ou lá no fórum ou lá no campo de atividades para a gente poder atribuir não só presença, mas também pontos daqueles 3 pontos e meios que corresponde à avaliação que a gente vai fazer
de vocês durante o bimestre e posteriormente durante o semestre, tá ok? A nossa prova vai valer 5 pontos, 3,5 pontos são pontos de atividades, né? E 1,5 ponto da prova integradora depois. Aí a gente fecha os 10 pontos. Né? Infelizmente não vamos ter o projeto integrador, porque essa pandemia atrapalhou as atividades que vocês estão tendo, né, já não consegue associar mais aos PIs, né, até porque a orientação ficou um pouco mais difícil agora, mas a gente vai seguir dessa forma, tá? E essa avaliação vai ser feita assim. Então na próxima aula a gente vai ver a parte 2, né, desse material aqui sobre estratégia. Nós paramos no diagnóstico estratégico externo e a gente continua no diagnóstico estratégico externo. Tá? Agradeço a atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever e dar um joinha lá no canal do YouTube. Já falei para vocês também do meu outro canal, que é o Planeta Marketing Oficial, onde eu vou colocar vários vídeos muito curtos, 5, 6 minutinhos apenas, e lá eu vou fazer uma abordagem muito conceitual, muitos significados, aquele negócio assim, tem uma dúvida? Vai lá e pesquisa. Chegando lá, né, é só colocar lá o que é o programa, o nosso programa que nós desenvolvemos lá no Planeta Marketing Oficial, é o Aprendendo Fácil. Aprendendo Fácil. 5 minutinhos você já está sabendo, pelo menos conceitualmente, como funciona. Grande abraço e até semana que vem.